Elas na Pan, empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar, Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h01. Olá, bom dia. Terça-feira, 4 de abril, está começando Elas na Pan, na sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou Cris Sanches e quero você comigo até às 10 da manhã para um bate-papo gostoso e estimulante, do jeitinho que você gosta e merece, porque você é uma mulher moderna, antenada e busca informação de qualidade. E lembre-se, toda terça-feira às 9 da manhã temos esse encontro marcado aqui na 99.5 FM. E eu espero sua opinião, a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp. Anota, 971482932. Fala comigo, eu vou adorar saber mais de você. E estamos começando o mês de abril com alegria, disposição e fé. Estamos na Semana Santa dos Cristãos e fica aqui um convite para reflexão sobre o que queremos para a nossa vida e sobre o que podemos oferecer ao mundo. Qual o legado que nós queremos deixar às futuras gerações? Sim, porque você já sabe, né, que nesse planetinha aqui não é parque de diversões, não. A gente tem que evoluir e evoluir bastante para melhorar. E o que você tem feito pela sua saúde, pela sua felicidade, pelos seus sonhos? Como você tem se tratado? Com a mesma gentileza, tolerância e carinho com que você trata aqueles que passaram ou estão na sua vida? Nunca se esqueça de colocar-se em primeiro lugar, minha amiga. Seus filhos, seu companheiro, seus colegas de trabalho, seus pais, seus amigos precisam de você inteira, feliz, autoconfiante e livre. Não deixe que os outros meçam você pela régua deles, não. Você é única, eu sou única e o grande barato da vida está aí. Não tem ninguém igual a ninguém. Pense nisso, aproveite essa Semana Santa e tenha uma conversa com a sua divindade, seja lá o nome que você dê a ela. A dica é reconectar-se. E já que estamos aqui falando em legado, em cuidar-se, em dar sentido à própria vida, eu trouxe 3 convidadas que renderiam muitos programas pelo conteúdo rico que elas sempre a compartilhar com a gente. E eu conto já quem são elas. Fica comigo até às 10 da manhã. Eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. O empreendedorismo feminino tem pauta e não é de hoje. O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial de empreendedorismo feminino. Os dados são do Instituto Rede Mulher Empreendedora, que aponta também um número expressivo em relação às mulheres gestoras do próprio negócio no Brasil. Gente, elas são 30 milhões de empresárias brasileiras. Já pensou nisso? Que potência que é isso? O empreendedorismo feminino pode ser entendido como os negócios idealizados ou administrados por mulheres. Esse movimento envolve tanto os empreendimentos fundados por elas, como também a liderança feminina nas empresas, quando as mulheres ocupam cargos mais altos da hierarquia nas organizações. E é preciso conectar essa mulherada para que esses empreendimentos sejam fortalecidos, desenvolvidos e prósperos. E a notícia boa é que, além de haver milhões de mulheres empreendendo, tem aquelas que vão além e querem unir e fortalecer outras mulheres. E eu trouxe hoje ao Elas na Pan algumas delas. A Fabiola Marques, empresária na área da beleza há mais de 25 anos, moradora de Cerquilho e criadora do movimento Mulheres Conectadas Brasil. Com ela está a minha colega jornalista, palestrante e comunicadora Renata Cordeiro, que é embaixadora do movimento aqui em Piracicaba. E eu trouxe também direto da querida vizinha Limeira, minha amiga jornalista, pedagoga, psicóloga, terapeuta. Bom, depois eu conto para vocês quantas profissões a Simone tem. A Simone Pellegrini, que é uma mulher cheia de iniciativa, ela é multiplataforma, é isso que eu falo dela, né? Ela é culta e ela vive empreendendo o tempo todo. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, Cris. Sejam muitíssimo bem-vindas. Eu estou muito feliz de reunir vocês aqui hoje. Aliás, eu tenho tido uma felicidade enorme, né, de conseguir trazer aí, porque como eu tenho, assim, esses mais de 30 anos no jornalismo, eu conheço muita gente
E muita gente me traz boas sugestões. A Renata mesmo foi a que sugeriu essa pauta de hoje. Falou, olha, vamos levar a Fabíola. Aí eu já engatei a Simone, que está no perfil. Vamos fazer um programa, vamos bater um papo no estúdio. Porque o que a gente quer é levar gente como vocês para todo canto, né? Mostrar para as nossas ouvintes quanta gente bacana está realizando coisas bacanas, né? Então, eu queria dar esse bom dia a todas, já responderam individualmente, eu queria o bom dia de cada uma e que rapidamente vocês se apresentassem para a minha audiência. Eu queria começar pela Fabíola. Bom dia, Fabíola. Está morando em Serquilho ainda, você é de lá. Sou de lá, bom dia, Cris, bom dia a todos. Estou morando em Serquilho, estou muito feliz de estar aqui em Piracicaba hoje com vocês. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo para cá. Simone também pegou uma estrada bacana, porque né, o que liga Piracicaba a Limeira é uma avenida, né, Simone? Praticamente 20 quilômetros, né? Você conhece esse caminho bem, né? Bom dia a todos. Quero agradecer o convite, muito feliz de estar com vocês. Obrigada, viu, por ter vindo. E Renata, que vai estar até dividida a bancada aqui hoje, eu vou contar com a Renata para as perguntas aqui, para a gente também dividir, jornalistas né? se reunindo, né? Jornalistas e nós não somos duas jornalistas, nós somos três. Simone verdade. também Tá difícil né? para mim agora, hein? Agora você está numa saia justa aí, viu, Fabíola? Eu vou... Bom, a conversa aqui vai girar em torno das 1000 iniciativas que vocês têm. Eu queria começar pela Fabíola. Eu fui recentemente abordada pela Renata, que me falou de um grupo de network que tinha surgido, que ela estava representando aqui em Piracicaba, me incluiu num grupo, a gente montou, né? Renata montou um grupo no WhatsApp, e lá eu estou vendo a movimentação, e aí ela me sugeriu trazer a criadora desse movimento, que é o movimento Mulheres Conectadas, né? Mulher Conectada Brasil. Queria que você contasse para a gente, Fabíola, essa história. Primeiro, que né, você trabalha na área da beleza há 25 anos, é isso? Sim. Você começou bebê, é isso, né? Obrigada. Meu pai, né, sempre trabalhou nessa área também. Eu sempre trabalhei com mulheres na área da beleza. Tenho salão ainda de beleza lá em Serquilho. Uhum. E através desse tempo, né, tantas experiências vividas, e ali eu percebi o poder da conexão, né? Porque o salão não é apenas fazer cabelo, né? Era um tempo de terapia, um tempo de indicação de profissionais. E ao longo que o tempo foi passando, pós-pandemia, assim, fui tendo alguns insights em relação a esse encontro, né? E assim foi acontecendo. Juntei uma amiga, juntei outra. Inclusive, uma das minhas amigas até é conhecida da Rê, uma prima dela, uma amigona. Eu falei, amiga, vamos juntar mulheres e vamos ter um momento nosso, né? Você que é empreendedora, eu também, para trazer as nossas dores, dificuldades. Mas, Cris, eu não tinha a noção do que ia acontecer. Porque eu imaginava uma reunião com 30 mulheres. E no nosso primeiro encontro em Serquilho, foram 250 mulheres. 250. Isso no pós-pandemia? Pós-pandemia. Essa inquietação veio com a pandemia, é isso? Já vinha surgindo alguns insights, assim, alguns pensamentos, mas a coragem, né? Porque eu falo que pra gente iniciar algo, eu nunca fui de deixar nada pela metade. Então, se eu iniciar, eu quero ir até o fim. E a iniciação veio pós-pandemia. Eu senti que as mulheres precisavam desse tempo para elas, né? Para se arrumar, para se encontrar, para bater papo. E é isso que a gente faz nas nossas conexões. Conta um pouquinho, o que é exatamente, qual que é o propósito, qual é a mecânica do Mulheres Conectadas? O Mulheres Conectadas, ele tem o propósito de unir propósitos, né? Então, assim, às vezes tá me faltando a oportunidade porque eu não conhecia a Simone. Então, o Mulheres Conectadas, ele é uma ponte de conexão. Então, eu tenho uma rede hoje de mulheres, onde tem gerado muitos negócios e parcerias dentro do nosso projeto. Bacana. Então, a gente vai em cafés, ali saem negócios, saem projetos, né? 90% das mulheres são empresárias, empreendedoras. Só que, muitas vezes, elas não sabem como entrar na outra empresa. E aí, vem os Mulheres Conectadas para auxiliar. É um acelerador de network, é isso, né? É isso, Cris. Né? É isso, bacana. E isso é uma iniciativa, ela não é inédita, ela tem acontecido de forma frequente, de várias formas, né? E é muito efetivo isso, né? É impressionante quando você consegue juntar
pessoas, sejam mulheres de homens ou só homens, como você, né, se você tem alguém que faça essa ponte, como é produtivo e como é animador, né, o resultado. E agora eu queria puxar para Simone um pouquinho a conversa, porque você falou de pandemia aqui, Fabiola. E a Simone, a gente conversou bastante, inclusive a gente chegou a fazer lives, né, sim, Simone, sim, durante a pandemia. Queria que você falasse um pouquinho mais pertinho do microfone. Pandemia, você é psicóloga. Conta primeiro conta quais são as suas qualificações profissionais, Simone. Bom, começou por onde? Começou pelo jornalismo. A primeira graduação sua foi jornalismo. Jornalismo junto com a economia. Sempre eu fiz duas ao mesmo tempo. No total, 8 graduações, mestrados, doutorados, especializações, pós-doc, né? E continuo me atualizando, isso não para. A última graduação foi... Ela vai pensar. Ela vai pensar porque é muita coisa. É tudo ao mesmo tempo agora. Na verdade, foi psicologia? Não, na verdade, eu acho que as últimas... Na verdade, eu estou ainda, né? Hoje eu estou fazendo uma atualização em psiquiatria, mas, na verdade, eu acabei fazendo o movimento contrário. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, voltei para outras graduações, tudo ao mesmo tempo, trabalhando em todas as áreas que eu me formei. Uhum. E, nesse momento, eu retomei especializações por conta da demanda da psicologia clínica. Você tem um consultório de psicologia. Você sou psicóloga clínica. Você fez uma carreira muito sólida na área acadêmica, né? Sim, como professora. Aliás, a gente se conheceu assim, né, Simone? 23 anos docente. A gente se conheceu como professoras. Ela era já uma professora doutora na Faculdade Anhanguera, aqui em Piracicaba. Eu era professora lá na graduação, né? Entre as instituições que eu trabalhei... no caso da Anhanguera, eu iniciei em Piracicaba. Em Piracicaba. Depois eu fui para outras e estava em outras também, em São Paulo, Campinas, né? E nesse momento você montou um consultório de psicologia. Como é que foi da pandemia para cá? Conta um pouquinho aquelas conversas que a gente teve, né, antes. Na verdade, tudo começou um pouco antes da pandemia, que eu comecei a me planejar para dar uma virada profissional para assumir a psicologia. Nesse meio do caminho veio a pandemia, o consultório já estava aberto, está indo para quase 4 anos. Eu sempre trabalhei com psicologia, eu sempre fui docente de psicologia também, entre todas as formações, né? E casou com as terapias integrativas e complementares que eu também faço, acupuntura, LED terapia, laser terapia, mindfulness, coisas que eu já trabalhava e acabei na pandemia, podendo contribuir muito para sequelas Covid, coisas do tipo. Uhum. Junto disso também entra a neurociência, que eu também sou especialista em neurociência. E trabalhar com comportamento humano no momento pandêmico é, sem dúvida, algo muito gratificante. E isso se estendeu de uma maneira muito forte, muito intensa na minha vida, a ponto de eu decidir dar um tempo na docência, na graduação em específico, e focar completamente no consultório. Porque a demanda está muito grande mesmo e por isso a necessidade de especializações, de me atualizar, e de olhar para a psiquiatria hoje, enfim. E a loucura toda é essa. Gente, eu vou parar na 8ª graduação, porque eu acho que eu preciso me dedicar mais ao consultório. De onde veio essa inquietação, Simone? Então, eu acho que... Porque, né, Fabiola e Renata, a Simone está mostrando aqui que ela é uma empreendedora em si mesma. Você empreende no conhecimento, né, Simone? É uma coisa dessa sede de comunicação também. Na verdade, eu sempre trabalhei em tudo que eu me formei. Administração, contábeis, RH, foi tudo convergindo. Tudo se encontra, na verdade. Conhecimento se encontra. Conhecimento é um ativo. Informação é ativo na mão da gente. E inclusive, assim, hoje, no consultório, isso faz toda a diferença, né? Porque transitar pelas muitas áreas de negócios, de humanas e saúde, é muito rico. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, a questão da inquietação, né? Eu acredito que eu sempre fui muito inquieta. E eu uso uma metáfora que é assim, Cris. Tem pessoas que olham um copo meio cheio.
e se satisfazem. Eu, na minha inquietação, vejo o vazio que falta. E eu não me conformo com esse vazio. E eu vou atrás dele. Quanto mais a gente sabe, mais quer saber, né? Exatamente. É assim. E isso me move. Me move demais. Me move porque o mundo é muito dinâmico e eu acho que não só inquieta, mas inconformada em não ter acesso a informações que para mim são legais, são importantes e independe de títulos. Depende do quanto isso pode ser aplicado na vida prática, na vida útil, na vida dos meus alunos, na vida dos meus pacientes, na vida da minha família, na minha vida, principalmente, o quanto isso me traz felicidade, que, aliás, é o meu tema de estudo. Hoje é felicidade. Felicidade. Aliás, na semana que vem eu vou receber, depois eu conto melhor essa história, também vou receber. Foi feita uma pesquisa sobre a felicidade da mulher, e a gente vai discutir isso a semana que vem, depois eu detalho um pouquinho mais, mas é um tema realmente que está ganhando projeção, né? Porque ela é muito subjetiva e para cada um ela tem um significado, né? Do que é ser feliz. Então, é um tema que realmente vale muito estudo e muita conversa. Renata está aqui do meu lado, conectadíssima. E eu queria que você contasse um pouquinho, Renata, do seu envolvimento aí com o movimento Mulheres Conectadas, como é que está o seu trabalho aqui em Piracicaba. Vai haver um evento aqui, né? Conta um pouquinho pra gente. Isso, Cris. Então, eu tenho a agência de assessoria de imprensa e influência, né? E a Fabíola é cliente da agência com Mulheres Conectadas. E aí, quando a gente conversou, ela me falou do movimento, eu falei, gente, eu tenho que pegar essa conta, porque é algo sensacional. E quando a gente trabalha naquilo que a gente acredita, a gente trabalha com muito mais empenho, não é? Ajudar as mulheres, como a Simone também aí desenvolve um trabalho muito bacana aí na área de neurociência, psicologia. Quantas mulheres aí querem empreender, mas não têm aquela força, às vezes dependem financeiramente do marido, não sabem por onde começar, né? Então, a Fabíola vem com esse projeto maravilhoso aí, que já está unindo muitas mulheres no Brasil inteiro. Eu falei, gente, eu tenho que fazer parte disso. Aí entrei como assessora, né, para divulgar o projeto, e sou também agora embaixadora aqui em Piracicaba. E o primeiro café, gente, vai ser no dia 13 de abril, ali no Ibis da Saldanha Marinho, né, quinta-feira, a partir das 18h30. Então, mulheres estão todas convidadas aí de Piracicaba para participar. É aberto, as mulheres podem chegar lá, fazer adesão ao café, como é que funciona? Não, precisa antes, né, Fabíola, se inscreverem, né? Então, a gente tem, quem quiser mais informações, entra no Instagram do Mulheres Conectadas. @mulheres... Mulheres Conectadas Brasil, tudo junto. Mulheres Conectadas Brasil. Gente, eu já estou seguindo, segue lá, você que é mulher e quer ficar por dentro, porque é bacana, viu? É bem legal. E lá tem todas as informações sobre o café, porque precisa se inscrever, a gente precisa saber quantas mulheres vão, até para poder organizar, porque vão ter alguns sorteios, vouchers, vão ter dinâmicas ali para as mulheres conversarem, não é? Porque não basta ir no café, precisa conversar, precisa ali trocar experiências, possíveis parcerias, porque é para isso Mulheres Conectadas. Então, esse primeiro café a gente está esperando entre 30 a 40 mulheres, e depois o evento grande, né, Fabíola? Que quem sabe já sai o primeiro esse ano aqui na cidade, mais para o final do ano, né? Além do café, vocês realizam outros eventos como Mulheres Conectadas? Nós realizamos palestras, treinamentos, algumas nichadas, né, em áreas mais específicas, convidando mulheres aí para trazer, para entregar experiências e resultados também, né? E temos encontros online. Toda segunda-feira nós temos o Conexão, um momento ali de mastermind, um momento onde algumas mulheres que já estão aí em níveis empresariais legais, trocando ali experiência, figurinha e aprendendo muito uma com a outra. Em que cidades o movimento já tá recebendo esse tipo de evento? Olha, daqui para frente, toda semana nós temos cafés, esses encontros em algumas cidades. No total, nós estamos em 13 cidades, tá? Já estamos em outro estado agora, estou como embaixadora em Ouro Preto, né? Lá em Minas. E assim, tem ganhado forma. A gente já está aí conectada com quase 2.000 mulheres. Que bacana. Ao todo. Existe um propósito muito nobre nisso, muito bacana. Mas isso também se transformou num negócio para você, o que seria uma coisa legítima. Isso é um negócio para você também.
Isso é um negócio. Hoje, Cris, eu nem consigo, assim, eu contratei mais pessoas lá no salão e eu não consigo mais cuidar de lá, né? Minha mãe já trabalha comigo há algum tempo no salão e ela tá lá, mas se tornou um negócio. Era algo pequenininho e tem crescido a cada dia. Muito legal. Muito bacana. É um negócio de conectar pessoas, né? É um negócio de fazer, construir pontes. Eu falo que eu acho bacana essa proposta, né? Você unir, às vezes, um talento que você tem de unir pessoas, de aproximar pessoas, né? E, logicamente, legitimamente, ganhar dinheiro com isso também, né? Porque isso não é todo mundo que consegue fazer. Você precisa ter um bom network, você precisa ter talento, você precisa ter... Você fez um investimento em você para levar isso para as pessoas, né? Sim, Cris. É um investimento no próprio conhecimento também, né? Para entender um pouco mais. Eu sempre vivi muito na prática com as mulheres ali, como eu disse, né? Nas experiências. Mas o mercado, ele tem mudado muito, né? Até a forma empresarial, a questão do online agora. Então, dentro do nosso evento, eu tenho muitas mulheres que estão passando por transição, saindo da empresa, né, e virando empreendedora, empresária. Então, a gente traz ali algumas ferramentas, né, para elas, para acelerar, para auxiliar, né. Então, a gente tem aí essa missão de contribuir. Maravilha. Bruninho, vamos pro break, a gente volta já. Elas na Pan. 9h26, estamos de volta aqui com ela na PAN. Eu estou recebendo aqui no estúdio a Fabiola Marques, do Movimento Mulheres Conectadas, a psicóloga, jornalista, multiplataforma Simone Pellegrini, minha amiga querida, e a jornalista Renata Cordeiro, que está aqui do meu lado, é assessora do Movimento Mulheres Conectadas e também empresária. Olha, gente... vamos continuar aqui o programa com agora uma palavrinha da Cristiane Zulini, que é psicóloga, é colaboradora aqui do quadro Cuca Legal. Vocês devem ter acompanhado aí os episódios de violência escolar que estão acontecendo lamentavelmente, né, aí no país. Isso tem trazido grandes preocupações para nós que somos pais, né, para a sociedade de uma forma geral. Aqui em Piracicaba mesmo, ontem teve um desfecho de 2 adolescentes que ameaçaram fazer um massacre numa escola pública. Enfim, está muito conturbado isso nos causa muita preocupação. As autoridades têm que se mobilizar. E a Cristiane Zulini tem uma palavrinha sobre isso para nos dar aqui no Cuca Legal. Cuca Legal. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. Aqui é a Cristiane, psicóloga, e hoje vamos bater um papo sobre a violência na adolescência. Olhando sempre com um olhar para as mulheres, como estão lidando com os seus filhos adolescentes, sobrinhos adolescentes, netos adolescentes. Muitos pais, muitas mães estão bastante perdidos. O que fazer quando o seu filho ele apresenta uma agressividade muito grande, ele está ansioso, ele tem se isolado. Isso antes não ocorria, por exemplo, em relação ao seu filho. Mas agora, pós-pandemia, e muito tempo na pandemia, presos dentro de um quarto, em frente ao computador, eles desaprenderam a se socializar com o outro. Desaprenderam a respeitar o outro. A questão da empatia está difícil de ocorrer. Coisa que antes, se eles tivessem tempo de brincar, de estar com outros jovens, poderia não estar acontecendo. Mas, infelizmente, vem aumentando os casos de crianças com ansiedade, de jovens com ansiedades, com depressão. E o que um pai e uma mãe pode fazer quando vê que seu filho mudou de comportamento? Quando o seu filho não é mais aquele que era antes. Era um jovem animado, que gostava de sair, gostava de jogar bola, interagia com todos da família. Agora, ele se isola num quarto. E no quarto, ali é o mundo dele. Ele pode ele almoça naquele quarto, ele janta naquele quarto, ele não sai da bolinha dele. Então, a minha dica é, você mãe, que está vendo seu filho nesse momento de isolamento, muito irritado, muito com a irritabilidade alta, um pouco desanimado, apático, observe isso, não ignore. Porque talvez ele esteja sofrendo por algum motivo e ele não vai falar.
ele vai falar no jogo online, ele vai conversar nas redes sociais, mas com você mesmo capaz que ele não fale. Então, é importante sim, pai e mãe, olhar as redes sociais dos seus filhos, olhar o que eles estão vendo na internet, o que eles estão buscando, porque muitas vezes eles pedem ajuda pela internet, em suas páginas, em as páginas que eles estão seguindo. Então, fiquem atentos, observe o comportamento dos teus filhos e se acaso tiver dúvida, não saber como lidar com o que está ocorrendo, peça ajuda a um profissional, no qual ele vai poder orientar você da melhor forma de lidar, da melhor forma como lidar com este jovem de hoje. Um beijo a todos, obrigada. Elas na Pan. Olha, você pode seguir a Cris Zuline, conhecer o trabalho dela no perfil Cristiane Zuline Psicóloga, @Cristiane Zuline Psicóloga. Ela tem um conteúdo bacana, é nossa colaboradora aqui. E realmente esse assunto de violência no ambiente escolar está nos deixando muitíssimo preocupados. Aqui em Piracicaba houve, viu meninas, uma reunião recentemente com a Polícia Militar, a Guarda Civil, Diretoria de Ensino, Secretaria de Educação, porque nós tivemos problemas, estamos tendo problemas aqui, como houve também em outros lugares. Simone, você como psicóloga, que leitura você faz sobre essa situação? Abrindo um parênteses aqui na nossa conversa. Uma coisa que ninguém imaginava na pandemia, aliás, era o contrário. A maioria imaginava que a empatia, a amorosidade seria uma das coisas que a pandemia nos deixaria, né? Até pelo acolhimento que houve, né, a todos ali naquela correria, naquela loucura. Mas por incrível que pareça, e isso eu vejo no consultório, com os meus alunos, enfim, é que é o contrário. Mais do que nunca, a gente vê crianças extremamente agressivas, jovens extremamente agressivos, se automutilando, sendo desrespeitosos na escola, consigo mesmo e com os pais. E, na verdade, isso não é uma característica só da pandemia. Isso sempre houve, mas estava latente. A pandemia, o que fez? Isolou. E aí isolou também a questão da socialização. Essa agressividade, hoje, ela tem que ser revista e começa dentro de casa. Né? Começa com o espelho, começa com conversa. Eles estão se distanciando dos pais. Essa coisa de ficar o dia todo em quarto, em redes sociais, conversando com outras pessoas. E muitos pais acham isso normal. Não é normal. Né? E já existe até hoje catalogado doenças como, por exemplo, síndrome do videogame, síndrome do celular, né? Que literalmente frita o cérebro da pessoa. Assim. É praticamente uma droga mesmo, tem que ser tratado como vício. E a questão da própria religiosidade, da falta da religiosidade, não importa qual seja, também isso é uma necessidade e é uma coisa que os pais têm que puxar. E outra coisa também que a gente não pode esquecer é que a gente não pode esperar esse jovem começar a manifestar algo mais grave. A sensibilidade de um pai hoje, ele tem que estar muito mais aguçado, porque a partir do momento que chega nesse ponto de agressividade em escola, provavelmente vai ser muito difícil da gente recuperar a autoestima e o reconhecimento dessa pessoa no território que ele está. O ideal é o seguinte, o ideal é você confiar na escola que seu filho frequente, entender que eles têm condições de ajudar, né? E saber, sim, que hoje temos um problema geral de saúde mental. Não, isso não é feio, isso não é uma deficiência, isso não é há muito vergonha. Preconceito, né, sobre não, isso, demais. Né? Ainda existe, né? E quando as pessoas entenderem que elas precisam tratar da sua cabeça, tratar do seu comportamento, porque o excesso, a ansiedade nada mais é do que o excesso de pensamento, do excesso de necessidades, enfim, seja quais forem, que isso tem que ser tratado e isso não é vergonhoso, a gente dá uma segurada nisso.
Tem um componente interessante aí também. Durante o mês de março, a gente fez muita discussão sobre a questão da mulher e veio muito à tona a questão da violência contra a mulher, que cresceu absurdamente. Sim. E eu vejo muito essas crianças, esses adolescentes, né? Esse mesmo que matou a professora na semana passada lá em São Paulo, ele relatou que o pai pratica violência contra a mãe, ele testemunha isso, quer dizer, muita coisa precisa ser revista. O vício no celular não é só do adolescente, não. O pai e a mãe também. Né? Eles também deixam de dialogar, porque estão lá segurando um aparelho. É uma fuga. É fuga. Exatamente. E vou além. Eu acredito que não só a questão do feminicídio, mas também a questão do abuso sexual e do abuso emocional. As relações extremamente tóxicas hoje que a gente tem e são declaradas. A Fabiola mora numa cidade... Quantos habitantes está Serquilho? É uma simpatia de cidade. Está chegando a 50 mil. Eu me lembro muito de Serquilho, Fabiola, porque eu estudei em Tatuí, no conservatório, e eu pegava o ônibus aqui cedinho de sábado, então a gente fazia Serquilho, Tietê, Tatuí, né? Ou o contrário, não me lembro. E parava na rodoviáriazinha que tinha lá, acho que deve ter outra, ou continua a mesma rodoviária, de 40 anos atrás, né? Então, é uma cidade muito querida. E como é que é isso lá, nessa questão da violência? Olha, tá geral, né? Tá em todo lugar. A gente vê ainda, né? Eu agora tenho um filho, meu filho tá na faculdade e tudo, mas eu tenho relatos ali de amigas, de clientes que existe ainda, o índice de depressão tá altíssimo, a gente observou alguns casos de suicídio lá na nossa cidade, em adolescente, muito triste. Então, é algo aí para se preocupar, né? Eu ouvi da própria delegada da mulher, recentemente, numa entrevista, ela está assustada com o aumento do suicídio em Piracicaba, por exemplo, que é onde ela atua, né? E, enfim, eu acho que a questão da saúde mental precisa ser severamente analisada, com muito critério, e tem que ter, acho que, uma campanha governamental, acho que as autoridades têm que se unir e dar acesso, para que a população tenha acesso a tratamento, né? Parece que uma das medidas que vão ser tomadas aqui em Piracicaba seria a contratação de psicólogos para escolas, para poder fazer esse acompanhamento, psicólogos e assistentes sociais. Isso está previsto até em lei, né? Precisa, né? Não se pode abandonar as pessoas dessa forma, porque realmente a gente caminha de uma forma muito perigosa, Renata, sobre esse assunto. Você não tem filhos, né, Renata? Não. Mas você, como jornalista, tem acompanhado a questão dessa violência que está vindo dentro das escolas. Como é que você vê essa questão? Acho que é isso que nós estávamos comentando agora. Muito exemplo também dentro de casa, a forma como os pais educam os filhos e também como eles foram educados, né? Então, às vezes, vem uma corrente que já vem lá de trás, a educação que eles receberam dos pais deles, que eles estão repassando para os filhos. E eu acho que isso é muito importante, você segurar, dialogar, explicar, mostrar o lado, como a vida funciona, o bem e o mal, não é? Então, quanto mais informação, programas, fazer o que a gente está fazendo aqui agora, debatendo, instruindo, as pessoas, os pais se informarem de que forma eles podem abrir um diálogo com os filhos, se interessarem, né, por esse assunto também, de verdade. Eu acho que é uma construção aí de conversa e de dedicação na educação dos filhos, pode contribuir bastante para que esse quadro vá se resolvendo, que não é algo fácil, não é, de se resolver. E tem aquela questão também que a escola ensina, a família educa. Isso tem que ser retomado, né? As famílias têm que ter consciência da responsabilidade que elas têm na sociedade. E quem serão esses jovens daqui a 10 anos? Se as famílias não se posicionarem. Né? A responsabilidade é absolutamente nossa. Com certeza. Em casa você tem a base. E essa coisa do bullying, que também me preocupa bastante, porque você vê que esses garotos e garotas, que são mais meninos, né? Infelizmente, que vão aí para agredir colegas, e, enfim, que movimentam aí a violência nas escolas, eles relatam muito também a questão do bullying. Geralmente são vítimas do bullying. Muitos chamam isso de mimimi. No meu tempo não tinha. Tinha sim, querido, tinha outro nome. Aliás, não tinha nome. Muita coisa hoje tem nome, hoje se chama bullying.
Hoje, se você for perceber os seus traumas, você sofreu bullying de alguma forma. Ou porque você era muito alto, ou muito magro, ou muito baixo, ou, enfim, ou tinha o nariz grande, a orelha grande, você sofreu bullying sim. Porque o padrão que a sociedade impõe pra gente, são poucos os que seguem esse padrão, né? Então, o cabelo crespo, a minha filha sofreu bullying por causa do cabelo cacheado dela. Então, assim, bullying, e é cruel, a criança consegue ser cruel sim. Muito. E as escolas precisam intervir imediatamente, acompanhar isso. Isso é papel das escolas. E, né? E os pais também, né? Da questão moral, né? Do posicionamento moral, assim, poder pode, mas não deve. Falta empatia, né? Tá faltando demais. empatia, né? As pessoas não estão se colocando. Bom, vamos fazer mais um breakzinho, mas nós vamos fazer um break agora ouvindo o professor Ricardo de Souza no quadro Cuidando do Bolso. Ele vai dar, como sempre, uma dica importante aí para cuidar do nosso dinheirinho. Vamos lá, Bruno, chamar o Ricardo? Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. Sempre deixamos uns minutinhos aqui para a gente refletir e falar um pouquinho sobre negócios. O nosso negócio em si, muitas vezes ele existe de uma necessidade ou de um pensamento, e nós começamos então a como que apagar fogo. Nós realizamos algumas coisas por demanda. Então, às vezes o cliente nos pede determinado produto e daí a gente vê que isso é importante. Às vezes o contador nos pede determinados papéis ou a gente vê que é necessário organizar esse ponto para atender uma demanda e a gente começa assim fazer. Mesma coisa, rede social, marketing e afins. A provocação e a boa orientação que eu queria fornecer e refletir aqui juntamente contigo é a respeito do planejamento do nosso negócio. É muito importante que a gente comece a planejar o nosso negócio também. E quando eu estou falando de planejamento, a gente precisa fazer algumas perguntinhas básicas para o nosso negócio. No sentido de pensar, que vai ser essa primeira etapa do planejamento, o que é o meu negócio? Ele é definido como? Olha, independente se eu realizo a prestação de um serviço ou mesmo se eu tenho um produto específico, ele precisa ficar muito claro para mim o que é o meu produto. Em um segundo momento, ele precisa ficar claro qual que é a necessidade, qual que é a dor que ele atende, ou por que o meu cliente precisa comprar de mim. Quando eu estou pensando em um produto, ele tem justamente a sua finalidade, mas ele também tem o seu aspecto de valor. Eu vou usar o exemplo de uma cafeteira. A cafeteira ela tem por finalidade específico fazer café, mas ela também tem um valor de decoração. Em vários ambientes você vai chegar e vai encontrar ali em cima de uma mesinha, uma cafeteira bonita que tem aquele aspecto decorativo. Então é muito importante que no campo do meu planejamento eu comece fazendo algumas reflexões sobre o que é o meu negócio e para que ele serve ou qual é o sentido dele existir para o meu cliente. Ricardo, por que você está fazendo essas perguntas? Porque se eu começar e partir disso, fazer um desenho bem claro do meu negócio, do meu produto ou da minha prestação de serviço, vai ficar mais fácil de eu tomar outras medidas que estão relacionadas com estratégia. Vai começar a ficar mais fácil de eu fazer algumas reflexões tais como, se o meu produto ou meu serviço, ele tem esse valor para o meu cliente, então eu vou precisar melhorar nisso. Eu vou começar a ver que a tendência está indo para esse lado ou para esse outro campo. Mas eu só consigo fazer isso se ficar muito claro a definição do que é o meu serviço ou produto e para que ele presta. No melhor sentido da palavra, qual é a finalidade? Ele se presta ao que para o meu cliente final? Ou, em outras palavras, qual é o valor para o meu cliente final? Meu nome é Ricardo de Souza, dando dicas aqui na Rádio Jovem Pan News sobre negócios, finanças e investimento. Saúde financeira a todos nós. Elas na Pan.
9h44, olha, um recadinho aqui para você conhecer mais o trabalho do professor Ricardo de Souza. Você pode segui-lo no Instagram por meio do perfil @RSouzaADM. Segue ele lá, que é muito bacana o conteúdo do professor Ricardo. Aliás, um beijão para ele. A gente está de volta aqui no estúdio. Eu estou recebendo a Fabiola Marques, criadora aí do Mulheres Conectadas Brasil. A Simone Pellegrini, a mulher multiplataforma que está aqui. Vai virar meme. Eu vou usar meu marketing. Ela é multimídia. Ela é multimídia, multiplataforma. Ela é multi-admirável. Eu sou uma grande admiradora, porque eu acho bacana a gente inquieta, que busca conhecimento. Isso é muito bacana, né? E o mais bacana disso tudo é que ela não tem um traço de arrogância, né? Por tudo que ela conquista, por tudo que ela sabe. É muito bacana, viu, Simone? Estou muito feliz de receber você. Eu te adoro, você sabe a Fabiola também, mas a Simone fazia tempo que eu não via, viu, Fabiola? A gente ficou a pandemia toda separada, éramos colegas, então estou muito feliz de recebê-la aqui. E a Renata também, que é uma grande jornalista, uma comunicadora. Aliás, Renata, a Renata uma vez como assessora de imprensa, que ela é de uma rede de empresas lá de Brotas, né? Um trade, né? O trade de turismo. Uma vez eu fui fazer uma viagem lá pela empresa da Renata, fui conhecer. Conta um pouquinho desse trabalho que você faz lá, Renata. É porque, bom, quando eu voltei de São Paulo, eu falei, bom, agora eu vou trabalhar por conta, vou abrir minha agência, abri uma MEI, comecei a trabalhar e os primeiros clientes foram na área de turismo. Que delícia, né? Aí entrou o Hotel Fazenda São João, aqui de São Pedro, que é um hotel fazenda muito legal, aqui do ladinho, pertinho, e esse roteiro de Brotas, que são 6 clientes. Aí a gente montou realmente um roteiro e a gente leva influenciadores para divulgarem lá. Daí chegaram outros, hoje tem o Resort Barra Bonita, tem o Vale Suíço, tem o Recanto do Teixeira, foram chegando outros clientes na área de turismo. Que legal. E aí em Brotas a gente leva os influenciadores assim como você foi, não é? Gente, eu fiz rafting lá, vocês não têm noção que eu me senti, só que eu tava bem mais magra, né, Renata? Porque eu aquele bote inflável. Era mês de julho, eu tomei banho naquele Jacaré-Pepira lá, porque passava debaixo de cachoeira. Que coisa maravilhosa. Eu falei que eu nunca imaginei que eu ia me divertir tanto fazendo um esporte de aventura, porque eu não tenho perfil de esporte de aventura, mas estava no roteiro que a Renata fez, eu falei, eu vou. Gente, eu voltaria lá 1000 vezes, eu recomendo para todo mundo. E revigora a alma, né? Maravilhoso. Você, Simone, que trabalha com a mente, você estar perto da natureza, cachoeira, você passa nem que sejam 2 dias, você já volta diferente. Sensacional, foi uma experiência, aliás, Brotas é uma cidade incrível, né? E aqui sim, do nosso gostoso. lado é bem bacana. Eu quero voltar à nossa pauta, e a Simone estava falando aqui do Dr. Cris, eu quero fazer um comentário sobre essa coisa das mulheres se unirem aí. Conta um pouquinho, Simone, o que você estava falando pra gente aqui. Eu vejo como muito interessante esse trabalho de reunir mulheres. Né? Culturalmente, a gente tem uma questão aí de que homens se protegem, né, e mulheres competem entre si. Né? Isso é uma construção social, isso vem de sempre, isso é praticamente bíblico até, né? Mas se é uma construção, a gente desconstrói. Né? Então, assim, eu fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu compartilho dessa questão de que a gente tem que abraçar, se apoiar, acolher e se orgulhar de estar juntas. Não julgar. É um exercício diário que eu faço. Não julgar a outra, a mulher principalmente. E isso eu tenho muito comigo, né? Assim, nem posso... Se eu fosse uma pessoa que julgasse, eu não conseguiria ser psicóloga, né? É verdade. Nós também, como jornalistas, também não podemos. A gente parte do princípio da isenção. Isso. Não é? Mas na vida, né, considerando essa construção social que a gente vive, que é muito massacrante, encontrar pessoas que se movimentam para reunir interesses e ainda de gênero, né, é muito bom. É muito interessante mesmo. É muito legal. É um trabalho muito bonito, não é? É verdade. Isso de não julgar é super interessante, não é, Cris? Assim, principalmente entre as mulheres, porque se a gente deixa o julgamento de lado e se une, gente, daí a gente tem uma força muito maior, porque as mulheres já têm toda essa questão. A gente nem podia votar antigamente, a gente não tinha voz, então foi vindo uma conquista, que continua até hoje. Então, quanto mais a gente conseguir se unir, melhor. Não no sentido de, somos feministas, vamos lá brigar, mas no sentido de amorosidade mesmo, de nos colocarmos no mundo, não é? Com os nossos trabalhos,
com a nossa voz. Então, acho que é mais ou menos por aí. Falei aqui, e essa coisa de socialização, da competição, né, tem que ficar claro que em nenhum momento ela é biológica, que ela é natural. Não, ela é construída pela sociedade. Né? Então, a gente tem que entender que isso, assim, mulher não tem que ser assim, homem não tem que ser assado. Nós simplesmente somos aquilo que desejamos, nós construímos nossa jornada. Né? Isso é posicionamento, isso é escolha. Né? E cabe a gente desconstruir coisas que não são não nos colaboração. Não nos porque cabem. hoje tem que ser colaboração. Se não for para colaborar, não nos serve, é muito pesado. Pós-pandemia ainda mais. Né? Tem que ser leve, a gente tem que ter uma vida com leveza, tem que ter uma vida de união. Um olhar mais amoroso. Sim. Ai, gente, eu ando tão... Eu não sei se essa coisa do planeta que falam que foi para a quinta dimensão, eu não sei, eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu não sou astrônoma, eu sou só uma pisciana que divaga no esoterismo, mas assim, eu acho que a gente precisa realmente elevar o padrão de sentimentos, né? Eu abri o programa pedindo isso. Nós estamos na Semana Santa. Não é ser piegas, não é isso, não é. Eu acho que as pessoas precisam ter sentimentos mais nobres, pensamentos mais elevados, porque a gente está precisando disso no mundo, a gente né? Precisa. Eu pra falo a gente né? porque somos todos, né? Se permitir se emocionar. Né? E deixar vir a humanidade à tona, né? O seu lado humano mesmo, né? Se permitir mesmo, porque a correria do dia a dia, eu brinco, né? Tem que pagar boleto, né? Tem, mas isso é inevitável. Vai ter que pagar sempre, só vai piorar, né? A tendência. E é tão interessante falar disso, porque são assuntos que a gente aborda muito dentro, né, do nosso projeto, é a identidade. Porque a autenticidade, ela é algo único, né? Como você falou na abertura aqui do programa. Não tem ninguém igual a nós, né? Então, quando a gente descobre o valor, o quanto é importante você se auto-olhar, se respeitar. E eu acho que quando a gente tá bem, a gente consegue se conectar, né? Com outras pessoas. Muitas pessoas perguntam, como que vocês conseguem uma rede de mulheres, tanto network? É estar bem. Eu acho que quando nós, mulheres, estamos bem, né, com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos princípios alinhados, do que a gente acredita, as coisas naturais, elas começam a acontecer, né? De uma forma natural, sem tentar forçar, né? Eu sempre falo muito, o que é forçado não é meu, né? É isso mesmo. E não se permitir também a gente cair nas armadilhas que o mundo nos leva a acreditar que são, de fato, verdadeiras, reais, né? Não deixar, né? Esse movimento mostra isso. A construção, acho, Cris, não sei se você concorda, do padrão, a Simone também que trabalha com mentes, não é? A Fabíola aí que trabalha com esse grupo de mulheres, escuta muitas mulheres, né? Muitas situações vividas por mulheres. A própria construção do padrão da sociedade já é um pouco esmagadora, porque você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, e aí entra naquela competição, a melhor roupa, então, e o ser, não é? E a sua essência. Porque quando a gente vai, né, passa dessa para melhor, a gente não leva nada. A única coisa que a gente leva é a vida que a gente teve. A essência. Então, o que nós construímos? Quais foram as nossas relações? Chegamos aqui nesse mundo de uma forma, e como vamos partir? Será que evoluímos do tempo que a gente dá aquele, né, nasce, se você nasce daquele fôlego da vida, aí você depois quando vai, aquele fôlego né, de estou indo, de um momento ao outro, o que você evoluiu? Você foi atrás só de aparência? Ou foi atrás de ser? Sabe o que me vem muito à mente? Uma questão que sempre me chamou a atenção. As pessoas sempre me colocam assim, você tem tantos títulos, você tem tantas coisas, por que você não divulga? As pessoas falam assim, por que você não coloca na parede do seu consultório? Eu acho isso assim, pra quê? E, no fundo, eu estudo pra mim. E não adianta eu ter um monte de conhecimentos diferentes, só que eu não consegui entregar. Eu não consegui conversar com o meu porteiro, eu não consegui conversar com minha filha, eu não consegui conversar com a minha mãe, eu não consegui vir aqui trocar com vocês. Não adianta para quê? Se isso não é contribuição. Então, assim, não importa papel, não importa números, importa qualidade, né? Importa a entrega, né? O amor que tem nisso. Né? E poucos veem isso. Então, assim, não é uma coisa na parede que vai
aferir a minha qualidade. A minha qualidade está na minha entrega. E a minha entrega é para todos que me cercam. Exatamente. Não é o seu diploma que vai medir o seu valor, mas quem você é. Sim, e o que você faz. Existe um valor óbvio, existe um valor de mercado, claro. Não é à toa. E eu optei por isso. Mas isso também não extingue a pessoa, Simone. Não Exatamente. É? Sim. Com certeza. Mulher, a gente não está falando aqui que ganhar dinheiro não é bom, não. Não, adoro. Todo mundo adora. O universo sabe. Eu gosto, a gente gosta do conforto. Claro, coisas assim, boas. As coisas têm que ter o seu devido, né, lugar e seu devido valor. Tudo no seu devido valor. Eu li no vídeo de uma amiga minha esses dias o seguinte: ame pessoas, use coisas. Claro, né? É isso. Exatamente, né? Definiu tudo nessa frase. Resumiu. Ame pessoas e use as coisas. Não o contrário. Então, é sobre isso. E eu acho que a gente, como mulher, tem que ter esse olhar empático, tem que ter a compaixão, quando é o caso da compaixão, tem que se isentar do julgamento. A gente se julga demais, as mulheres se julgam demais, e isso você vê assim, às vezes numa rodinha de trabalho, olha, você viu a calça dela? Olha o filho dela, mas, nossa, quer dizer, menos julgamento. É um desperdício de energia isso, não é, Cris? Todo mundo gosta de ser acolhido, de ser valorizado. Então, assim, olhe para os seus valores. O autoconhecimento é uma coisa fantástica, né? Quando você se conhece, sabendo que você é único e que você tem talentos e saber encontrá-los em você, sim. Lógico que você vai encontrar os defeitos também. Tenta neutralizar. Todos nós estamos aqui com os nossos defeitos também, né? Cris, né? Eu costumo dizer com as mulheres que a gente precisa buscar não ser interesseira, mas ser interessante, isso. Né? Porque hoje a gente quer estar perto de pessoas interessantes, né? Independente, claro, de diplomas, mulheres que vão agregar muito, né? A gente senta um pouco, a gente absorve. De vida, né? E a gente também entrega um pouco, né? Então, estar aberto para essas trocas. Você sabe que tem mulheres que são convidadas para os nossos eventos, né? Para os cafés e não vão, perde grandes oportunidades de estar no meio de outras mulheres, né? E aonde que a gente vê a raiz? Na identidade. Eu não me vejo lá com essas mulheres, né? Não se coloca lá. Então, assim, é algo que eu tento trabalhar muito dentro do nosso projeto, é a identidade. As mulheres estão se perdendo um pouco, né? Isso mesmo. Nelas. Eu vou pedir licença para vocês, agora a gente vai ouvir a nossa querida Ana Braga, nossa terapeuta, que vai falar um pouquinho aqui no Saindo da Caixa. Ela sempre tem um recadinho amoroso. Ana Braga, com vocês. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Tem algumas regras que você não vai se arrepender em colocar em prática. Primeiro, cultivar boas amizades. A gente sabe quem é legal, quem não é. A gente pode querer se enganar, mas a gente sabe sim quem são as boas amizades. Buscar novas experiências. Você tem feito um trajeto novo para chegar em casa? Ou conhecido coisas novas? Isso abre nosso horizonte, faz com que a nossa mente fique mais aberta para coisas novas que vão chegando. Investir em conhecimento. Você tem lido pelo menos uma frase positiva para você ficar mais equilibrado e mais feliz? Isso é ótimo para você conseguir ter clareza quando você tem alguma coisa para resolver em sua vida. Confiar em si mesmo. Até que ponto você confia em si mesmo? A gente só consegue confiar em nós mesmos se a gente coloca em prática um movimento de ação. E toda vez que a gente coloca um movimento em ação, a gente está aprendendo e a gente pode errar. Então errar só faz parte de quem age. Perfeição não existe, porque a perfeição que as pessoas contam no meio do caminho, com certeza elas erraram, porque a gente não tem musculatura forte sem treino, e no começo todo mundo erra. Então não se cobre tanto. Planeje seus dias, não deixe tudo para a última hora. E por último, agradeça a cada instante da tua vida. Perceba o quanto que você já tem e aprenda a lidar com o que você tem. A partir do momento que você saiba lidar com o que você tem e seja grato pelo que você tem,
com certeza o universo vai te dar mais coisa, porque você está pronto para receber. Então, gratidão é primordial em nossas vidas. Fico por aqui, beijinho, até mais. Elas na Pan. A Braga, sua linda, ó, pra você conhecer o conteúdo dela, sempre tem mensagens incríveis e dicas legais lá no @AnaBragaTerapeuta, lá no Instagram, tá bom? Antes de fechar tudo aqui, eu quero mandar um beijo pra Luzia, pro Severino lá da SL Floricultura e Grameira, que lógico, né, mandaram presentes pras minhas convidadas que vão sair daqui hoje com vasos da SL, lindos. A SL tem tudo pro seu jardim, pro seu pomar, pro seu paisagismo. A SL é incrível. Então são 2 unidades, uma lá na 2 Córregos, na 2599, e outra no quilômetro 159 da Rodovia do Açúcar. Vai lá que a Luzia Severino te atende com todo carinho. Você vai se encantar com a variedade de produtos que a SL tem, viu? Eu amo de paixão. Gente, agora eu quero as considerações finais das minhas amigas aqui, minhas novas amigas, a minha amiga mais antiga. Fabiola, obrigada por ter vindo, viu? Adorei conhecer você. Cris, muito obrigada, você, a todas as ouvintes, todas estão convidadas aí a se conectar conosco, porque eu sempre digo, nós somos as conexões que fazemos. Obrigada, Cris. Obrigada, Fabiola. Simone, obrigada, viu? Cris, milhões de beijos, te amo, você sabe disso. Querida. Muito obrigada pelo convite, obrigado por todos que estão ouvindo. E só para fechar, né? Só lembrando que a gente tem que agradecer todo dia de acordar. É isso que eu deixo. Deixa seu arroba aí. Doutora Simone Pellegrini, é DRA. Doutora Simone Pellegrini. Bacana. Renatinha. Obrigada, Cris, pela participação. participação. Você é culpada disso aqui hoje, né? Tá vendo? Vou deixar também meu Instagram, @Renata Cordeiro Oficial, tudo com um O só. E o Instagram, mais uma vez, do Mulheres Conectadas Brasil, @Mulheres Conectadas Brasil. Obrigada. Maravilha. Olha, eu sempre deixo uma frase, eu tenho uma frase da Luísa Helena Trajano que eu adoro, admiro. Ela diz o seguinte: empreendedorismo para mim é fazer acontecer independentemente do cenário, das opiniões ou das estatísticas. É ousar, fazer diferente, correr riscos, acreditar no seu ideal e na sua missão. Um beijo para Luísa Helena Trajano, que eu amo de paixão. E o programa Elas na Pan fica por aqui. Eu quero agradecer minhas convidadas, Fabiola Marques, Simone Pellegrini e Renata Cordeiro. E dizer que na próxima semana a gente volta aqui. Eu tive o Bruno Alves no apoio. E terça que vem a gente tá de volta. Boa Páscoa para vocês, viu? Um beijo no coração. Piracicaba, região metropolitana. Fiquem bem. Beijão. Você ouviu Elas na Pan. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.